Olá, chicos e chicas! Meu nome é Ticiane, eu sou mediadora de espanhol aqui do PVS e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre gêneros textuais. Os gêneros textuais são textos que possuem uma função social específica, ou seja, são textos que nós utilizamos no nosso cotidiano com uma finalidade comunicativa específica, determinada. Vocês lembram do vídeo da Larissa, da mediadora Larissa, sobre tipologia textual? Dissertação, sobre narração, injunção. Então, esses são os tipos textuais, que são diferentes dos gêneros textuais. É muito importante entender essa diferença. A gente vai deixar aqui no card o vídeo da mediadora Larissa falando sobre tipologia textual, para vocês relembrarem. Mas, basicamente, tipologia textual diz respeito à estrutura com a qual um texto é escrito. Já o gênero textual, a gente está falando do meio pelo qual o texto é escrito. É o texto materializado. Então, a gente pode dizer que a tipologia textual é a estrutura pela qual o gênero textual se manifesta. Ainda está achando confuso? Então, vamos pensar assim. Vamos pensar no livro de ficção, o Rayuela, em português, Jogo da Amarelinha, do Julio Cortázar, escritor argentino. Nesse livro de ficção, a gente encontra o tipo textual predominante narrativo, né? Mas também a gente pode encontrar passagens descritivas, de tipologia descritiva. Enfim, esse livro ficcional, tecnicamente falando, o romance, ele continua com a mesma função social, que é contar uma história para alguém. Romance é um gênero literário que narra uma história longa. Tem relação com a tipologia textual, narração, devido à sua essência de contar uma história. Assim como o romance, a narração abrange outros gêneros que têm a mesma função de relatar acontecimentos, como o diário, a crônica, o conto, a fábula, etc. Ainda não ficou explicado? Então tá bom, vamos pensar no tipo textual injuntivo. É o tipo textual que a gente utiliza para instruir, para ensinar alguma coisa para alguém, não é? Como é que é a estrutura desse texto? Vocês lembram? A gente utiliza muito verbos no imperativo, né? Geralmente. A linguagem objetiva, é direta, precisa. Então, qual seria um exemplo de gênero textual com que a gente utiliza a tipologia injuntiva? Uma receita, não é? A gente utiliza uma receita para ensinar alguma coisa, alguém a fazer alguma coisa. Por exemplo, um bolo, né? Outros exemplos de gêneros textuais que possuem a estrutura injuntiva são a bula de remédio, manual de instruções, a propaganda também, etc. Por fim, é importante lembrar que os gêneros textuais podem desaparecer ao longo do tempo, que é o caso da carta, né, que é cada vez menos usada. Mas também podem surgir a qualquer momento, de repente. É o caso do WhatsApp, que é cada vez mais importante na nossa vida atualmente, não é? Outros exemplos de gêneros textuais são o diário, o conto, a reportagem, o artigo de opinião, artigo científico, o meme, bilhete, redação do Enem. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no nosso canal. Não esquece de curtir, compartilhar, enfim. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado alguma coisa desse vídeo. E não esqueçam de entrar em contato conosco através da nossa página do Facebook PVS Espanhol. Besitos, hasta la vista!